Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui com Mônica Cristina Moraes de Miranda, advogada, servidora pública, promotora, procuradora do município de São Luís. São Luís. Nascida Imperatriz, hoje a Imperatrizense deve estar feliz aí com essa. Gosta de praia, gosta de sol, gosta de amizades. Né? Vamos dar continuidade ao nosso segundo momento aqui. Eu quero lembrar vocês que nós. Segura aqui, Márcia. Só para não perder. Segura aqui só para não perder. Para não perder. Rapidinho aqui. Quero lembrar os nossos ouvintes que nós em breve estaremos lançando também o livro Trovoar. Né? Trovoar é esse livro de trovas. É um livro que tem 400 trovas selecionadas de José Carlos Castro Sanches, esse que vos fala, José Maria Brito Lopes, o Zequinha Trovador, Pedro Oliveira Dutra Neto, que também é um colega nosso, que inclusive também nós fizemos juntos o livro Borboletas e Colibris, que eu acho que está por aqui, ó. Também ele foi coautor com Borboletas e Colibris juntamente comigo, Borboletas e Colibris. E o nosso querido amigo Coronel Carlos Augusto Furtado Moreira. Então, é um livro muito interessante, é um livro de fácil leitura, né? As trovas, eu acho que vocês devem lembrar, né, os queridos ouvintes aí, a trova, ela só tem uma estrofe, né? Viu, Mônica? Sim. Ela tem uma estrofe, e essa estrofe, ela é composta de 4 versos, sendo que o primeiro verso, ele rima com o terceiro, e o segundo rima com o quarto, né? E a trova não tem título também, né? Olha só, e ao final você tem que, à medida que lê esses 4 versos, né, nessa única estrofe, você tem que concluir uma ideia. Por exemplo, esse primeiro aqui diz assim: festa na biblioteca, você é meu convidado, maior prêmio da loteca ao leitor mais dedicado. Aqui resumiu tudo o que eu queria dizer sobre a questão da leitura, iniciando esse livro Trovoar, que é a primeira coisa. Né? Depois, lá por exemplo, do colega Brito, diz assim, ó: abrace a madre querida, dê-lhe carinho e atenção. Ser mãe é tarefa bendita, sublime amor, doação. Né? Encerrou aí também, né? Com essas. Depois o Pedro Neto, ele fala assim, ó: ousadamente tão bela. Deixa eu ver se é ele ainda, se eu não tinha aqui, se eu confirmar se é ele ou se já é o. Ainda não, ainda é o Zequinha Trovador. Eu vou pôr uma aqui do Pedro Neto para a gente não demorar aqui. Uma do Pedro Neto aqui, ó. Ele diz assim: passado é vento morno, afaga nossa lembrança, estéril não tem retorno, atado não nos alcança. Olha só, né? Interessante. E aí uma do Coronel Furtado, ele fez dedicado a muitos colegas também, né? E para a gente não ser injusto com os colegas citando um ou outro, eu vou pegar um que não tenha o nome de nenhum. Um deles ele colocou assim, ó: trovas diversas. A minha adorável flor, minha mãe, minha razão. Me dedicaste amor, dominas meu coração. Então é isso. Em breve estaremos com esses livros no lançamento. Inclusive estão ali, tá vendo? Tem todos ali e aqui dentro de Santa Sete. Então, Mônica, voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Ei, peraí. Ok, tchau. Vou com Deus. Vou sair daqui a Daniel com a Socorro para um jantar ali que eles gostam de comer, uma churrasquinha ali. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de trabalhar e eles gostam de comer. Mas vamos em frente. Mônica, deixa eu lhe perguntar agora. Qual o seu maior sonho e como você está trabalhando para alcançá-lo? Opa, pegue seu microfone, por gentileza. Oi. Hoje eu não consigo especificar exatamente qual seria o meu maior sonho. Seria um compilado de coisas, não é, que eu tento desenhar para o meu futuro. E isso eu posso chamar de sonho. E todas essas coisas já vêm lá desde quando criancinha, já depois de jovem.
e agora no momento atual. Então, eu acredito que esses sonhos é um compilado de desejos não realizados, desenhos que você faz para o futuro e que você não necessariamente vai chegar lá, mas que você se propõe a ser fiel com esses desenhos, com esses desejos, e você vai caminhando, correndo atrás deles, sendo fiel a eles. E só o fato de você estar fazendo isso e não deixar isso simplesmente esquecido, você já está realizando o sonho, porque às vezes a gente fica naquele apego daquela figura abstrata do sonho, e ele sempre tem que estar perfeito, ele tem que estar construído do jeito que você imaginou, e às vezes você deixa de viver o sonho simplesmente porque ele não vai chegar pronto como você imaginou lá na frente, mas você vai caminhando, e aí à medida que você está caminhando, você está vivendo o sonho. Um dia desse eu estava numa reunião lá da escola, do COC, né, das mães, e foi perguntado para as mães quais eram os sonhos dela, qual era o seu sonho quando você era mais jovem. E as mães se levantaram e muitas ficaram dizendo o que elas imaginavam para a vida delas. E ali eu vi que é perigoso essa coisa de você ficar conversando com esse sonho não realizado. O sonho, a partir do momento que você está correndo atrás dele, percebe que você está fazendo o movimento, você já está vivendo seu sonho. Mônica, tem uma frase sobre sonho que, na verdade, essa frase ela me inspira todos os dias, e é por isso que eu transformo tudo que eu quero assim, e eu vou fazendo, até com uma velocidade que às vezes as pessoas se admiram, né? Ele está bem ali, olha. A distância entre sonho e realidade, olha, se chama ação. Esse quadrozinho aí, ele tem para mim um valor extraordinário, né? E é a minha fonte de inspiração diária, né? Eu quero também, Mônica, aproveitar o momento para a gente fazer algumas considerações aqui, com a sua experiência, com a sua vivência, né? Que mensagem você gostaria de passar para os jovens ouvintes da rádio Fala Santos Web que nos escutam agora? Vamos focar nos jovens. O que você diria para esses jovens dentro da perspectiva do crescimento pessoal, profissional e algo que você acha relevante, por gentileza? O recado que eu deixo é, em primeiro lugar, celular não é prioridade. A tecnologia de hoje não é prioridade, ela nos afasta de nós mesmos. É incrível como a tecnologia veio aí, o Instagram, as redes sociais, elas chegaram com uma proposta de um mundo melhor e estamos imersos nesse mundo e cada vez mais adoecidos. Então, eu acredito que quanto mais você sair desse mundo ilusório, que é um mundo ilusório, é um desenho de uma realidade estranha, onde a gente está tentando se encaixar justamente porque a gente está se perdendo nessa realidade estranha. Aí você fica sem saber quem você é e você fica querendo talvez se moldar naqueles padrões que são irreais. Então a nossa essência, ela está fora da tecnologia. Nossa essência, ela está hoje nessa busca, não da gente mesmo, porque aí fica parecendo uma coisa muito egoísta, mas do nosso silêncio, da nossa busca, nesse apartar dessa coisa louca que a gente vai minimamente encontrar o sentido para as nossas vidas e até para o nosso futuro, né? Porque se você é jovem e você não se aquieta para se perceber, como você vai ter essa clareza do que você queira ser, o que você queira desenvolver, o que você queira entregar para o mundo, né? Então fica essa reflexão. Mônica, por gentileza, me liberte dessa dependência desse celular aqui, porque você está falando exatamente da tecnologia. Agora, Mônica, não esqueça que a tecnologia, quando ela é bem utilizada, ela também ela é extraordinária. Olha só, eu nasci em 1962 em Rosário. Maravilhosa quando eu escutava o rádio, lá em 1969, quando o homem chegou à Lua, né, aquele para mim foi um choque. Sim. E talvez aquele choque naquele momento, ele me fizesse hoje assim, um homem até
eu ainda não consigo acreditar que o homem foi à Lua, entendeu? Sim. Com toda a informação. E eu tive um pouco dessa sensibilidade quando eu fui à NASA recentemente, né? E aí eu verifiquei aqueles equipamentos, toda aquela parafernália. Um colega meu, que na verdade é o meu ex-genro, trabalha numa empresa de fabricação de foguetes, e falou que eles estão fabricando agora um foguete com 100 metros de comprimento, que é o maior de todos, né? Sim. Uma empresa americana que eu passei em frente a essa empresa, né? Ele mostrou, eu fui até buscá-lo lá no dia na empresa, né, que ele estava. E aí eu fiquei, quando eu entrei naquele ambiente da NASA, eu tive assim uma outra reflexão muito positiva, né? A tecnologia, ela está assim ultrapassando limites de uma Sim. forma tão extraordinária que ela está me permitindo agora estar falando com pessoas no Japão, na Austrália. E você está sendo vista lá nos Estados Unidos, ou vários outros países do mundo, na África, né? Aonde você possa imaginar, essa tecnologia está chegando. Então, quarto, né? desse nosso escritório, né? Ela está chegando até lá. E futuramente, essa tecnologia está avançando na questão da inteligência artificial, que nós não vamos precisar mais desse microfone, dessas coisas. Talvez esse óculos meu aqui ele seja suficiente para eu estar falando e ele já está levando todo esse conhecimento para diversos. Você com esse penduricalho na orelha aí, que eu chamo isso aí de brinco, né? O pessoal chama de quê mesmo? Eu gosto de chamar de outro nome lá no interior, a gente chamava de... isso aí talvez seja o seu objeto da comunicação no futuro. Alguém já há alguns anos dizia que o botão da nossa camisa seria usado para fazer essas transmissões, e eu não acreditava. A gente está vendo que sim, né? Está acontecendo. Então, Mônica, mais uma vez eu vou continuar o nosso bate-papo. Eu quero lembrar que a Mônica demorou um pouquinho ali para voltar, porque ela estava saboreando o sorvete da Uba Uba Sorvete, o melhor sorvete do Brasil, que já está aqui no Maranhão, saindo para o Piauí, em frente, e no futuro estará em todo o mundo. Inclusive, ontem nós falamos sobre isso, a possibilidade desse sorvete chegar em Miami o mais breve possível. Então é isso. Aí, Mônica, você ia falar? Não, é só sobre a tecnologia. Longe de mim, não estou aqui para endemonizar a tecnologia de forma nenhuma, né? Eu só estou querendo dizer que a tecnologia, e quando eu falo tecnologia, eu estou muito ligada ali com as redes sociais em si, né? O efeito rede social na nossa vida, né? E esse seria o problema, né? Porque se você não utiliza a tecnologia a seu favor, os efeitos da tecnologia podem trazer consequências ruins para a gente, se a gente não tiver muito alerta, né? Mas a tecnologia é maravilhosa. Mas Mônica, de certa forma, só para a gente alinhar, eu não fiz o contraponto no sentido de contradizer a sua... Na verdade, eu estou querendo reforçar que tem um lado positivo, né, que a gente tem que explorar. Total. Né? E nós conversamos um pouco sobre isso na conversa com o Rui Palhano, né? Sim. Sobre também os aspectos negativos dela, mas a gente sabe que tem muita coisa boa. Muita coisa boa e muita coisa que eu quero desenvolver, que a gente precisa desenvolver. Agora a gente estava falando ali no intervalo sobre a possibilidade de pessoas que possam ajudar, por exemplo, a gente a agilizar isso aqui. E, Mônica, como é que você equilibra a sua vida pessoal e profissional? Hoje eu estou vivendo uma fase muito mãe, né? Então, ser mãe é um lugar muito específico. E dependendo da fase mãe que você está vivendo, ele é mais específico ainda. Então, hoje eu concilio esse lado muito forte na minha vida, que é ser mãe, com o meu lado pessoal, tentando priorizar as minhas necessidades, as minhas camadas ali que precisam ser ouvidas, né? Então eu separo tempo, eu brigo, é uma briga mesmo, né? Tipo assim, não, hoje eu vou brigar pelo meu tempo para eu poder ler a Bíblia, eu vou brigar pelo meu tempo para poder ouvir uma música, eu vou brigar para tentar pegar esse violão hoje, eu vou brigar para escrever alguma coisa. Então, assim, essa seria a minha vida pessoal aliada com o meu papel principal hoje, que é de ser mãe. Ser mãe, ser servidora pública, mas eu acredito que o papel de mãe hoje, nessa fase da minha vida, é o que está predominando, né? Onde eu coloco o meu maior foco, a minha maior energia.
mas sempre com cuidado para eu não me perder nesses outros lugares, né? Porque afinal esses lugares é o que me mantém em pé, é o que me mantém viva, sustenta, né? Na verdade, me sustenta, né? Do ponto de vista da carne, né? Da existência Da mesmo, existência. né? Muito bom. E, Mônica, outro ponto que eu acho também interessante para a gente fazer uma reflexão, né? Você como mulher, né? Como guerreira, determinada, mãe, a gente acabou de citar, né? Professora, advogada, música, gosta de música, gosta da arte, da cultura. Que conselho você daria para as mulheres que estão buscando se desenvolver pessoal e profissionalmente? Conselho para as mulheres agora, não mais para os jovens. Sobre mulher eu tenho muita... São os meus pares, né? A mulherada aí. Então, de dilema de mulher e de mulher mãe, e de mulher mãe de 2 filhos nessa faixa etária aí, eu entendo bem. E o conselho que eu posso deixar é assim: reconheça, separe tempo para você, para reconhecer quem é você dentro dessa roda que gira, dessa roda, dessa empresa família, dessa coisa de ser mãe. Quem é você, né? E muitas vezes a gente envereda um pouco para essa coisa mais para fora. A gente tenta arrumar o cabelo, ir no salão, que é importantíssimo, né? Mas às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente tem que fazer uma viagem para dentro, e aí você vai percebendo que nem sempre essa arrumação de fora nos arruma por dentro. Então, eu acredito que essas pausas com a gente, inclusive com a contemplação mesmo, de várias coisas. Quando eu falo contemplação, é a contemplação do belo em geral, a natureza, eu mesma, como eu estou me sentindo, gera tão maiores frutos para a gente como pessoa, do que às vezes a gente entrar numa coisa de fuga. Eu estou cansada, eu vou no salão. Hoje eu já não me permito mais. Às vezes eu vou pro salão, adoro tá bonita, mas eu já saí um pouco desse conceito de... Às vezes eu voltava do salão, porque eu tô cansada, eu preciso descansar, e eu vou procurar um belo por fora. Não, hoje eu tento buscar mais para dentro. E aí quando eu não tô muito bem mesmo, aí às vezes eu vou como toda mulher, a gente se socorre pra beleza, né? Não, eu vou no salão, eu vou comprar uma roupa, mas você vai vivenciando a vida e vai percebendo que as camadas mais profundas, elas são mais interessantes, sim. Olha só essa introspecção, como dizer assim, profunda, o nome já diz, introspecção de algo que é profundo, né? Da Mônica Cristina Moraes Miranda, advogada servidora pública. Mônica, eu também sou muito reflexivo, né? Na verdade, a gente passa a vida toda refletindo, né? Sobre algumas questões, né? Mas eu queria lembrar aos nossos ouvintes também que nós temos no dia 20 de junho o lançamento desse livro, Cartas para o Futuro, que é uma antologia que nós escrevemos aí pela Academia de Ciências e Belas Artes, a Academia Maranhense de Ciências e Belas Artes, né? E vamos estar lançando esse livro muito interessante. Eu fiz aqui um texto também, né, que eu não posso demorar, não vou falar sobre ele, porque a gente tem um tempo muito restrito aqui para a nossa conversa com a nossa amiga, mas esse tema aqui, de Cartas para o Futuro, é um tema super interessante. Todos os autores que fizeram aqui a sua abordagem, ou em poemas, ou em contos, ou em crônicas, fizeram muito bem. Só coisa boa, né? Tem uma outra amiga que hoje mesmo me convidou para um evento no final de semana, no dia 31, que é do livros Encontros de Despedidas, que também está sendo lançado nesse dia aqui em São Luís, pela amiga Ellen Marques, que também nos escuta, né, certamente. Mas nesse mesmo dia eu vou estar em Coroatá, tomando posse na Academia Coroataense de Letras, que eu fui convidado e assumi, né, e estarei indo.
e não vou poder participar. Né? Nós temos também esse livro, Ecos da Academia Maranhense de Trovas, é um livro só de trovas, muito interessante também. E quero lembrar que a Academia Maranhense de Trovas abriu também o edital para 5 vagas agora de trovadores. Eu sou parte dessa academia. E não esqueçam também que a Academia Literária do Maranhão também abriu o edital para 5 vagas de novos acadêmicos. Então tem várias vagas surgindo. Né? Livro Pérola da Jujuba com o Vovô é um livro que eu escrevi em parceria com minha neta, quem tiver interesse em conhecer. Eu tenho a edição muito restrita do meu livro, quase todos eu não tenho mais. A Júlia? Né? Júlia, escrevi com a Júlia Sanches Simas Lopes. Né? Pétalas ao Vento, esse livro aqui também é outro livro de poemas. Se alguém tiver interesse, esse ainda tem uma remessa de uns 30 livros, né? E está à disposição. O Voo da Poesia é um livro novo que eu lancei recentemente também, só de poemas. Eu tenho 40 exemplares dele ainda disponíveis. Né? Nós temos o livro, essa série 3 Viagens, que é composta pelo livro Me Leva na Mala, que fala das cidades, de uma viagem que eu fiz pela região ali de Alagoas, né? Maceió e outras praias do Recife, também do Pernambuco, né? E adjacências. É um livro bacana. Ele é também das coisas que vi na Serra Gaúcha, que é o segundo livro dessa série 3 Viagens, e fala das viagens que eu fiz também naquela região da Serra Gaúcha. Gramado, Canela, Nova Petrópolis, o desfile lá naquele período natalino, né, que tem um negócio bonito, né? Divagando na Fantasia em Orlando, que é o terceiro livro dessa série, eu também escrevi sobre uma viagem que eu fiz para Disney. Esse livro é extraordinário porque ele conta uma surpresa que eu tive na minha vida, que eu nunca gostei nunca tinha pensado nem em viajar para os Estados Unidos, né? Nunca tinha pensado em visitar a Disney, e tive a maior surpresa da minha vida quando eu fui lá. Porque essa viagem ela revolucionou, ela mexeu com a minha cabeça, no sentido de perceber o quanto um homem que tem sonho, como o Walt Disney teve, né? Uhum. E quando ele transforma isso em ação, como as coisas elas fazem a diferença. Né? E ele deixou um legado extraordinário para a gente. Eu vou estar indo para o final do nosso bate-papo, eu queria fazer mais uma pergunta aqui e depois a gente vai já para o nosso encerramento do bate-papo. E Mônica, como é que eu estou aqui? A Mônica está com o celular dela com um tempo de resposta muito curto, tipo o meu, né? Quando inicialmente eu botava. E aí a gente está fazendo um bate-volta aqui com o celular dela e com o meu, porque o meu está filmando. Mônica, como você acha que a sua fé e a espiritualidade influenciam sua vida e suas decisões? Bom, hoje a minha fé e a minha espiritualidade, ela é a minha base. Realmente, hoje eu tenho procurado desenvolver e ultrapassar a camada da religiosidade na minha vida e tenho tentado entender e estar mais consciente do que significa essa coisa de ser discípulo de Jesus, né? Porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente está dizendo que Ele é o nosso padrão, né? Aí a gente diz, não, agora eu quero ser o seu discípulo. E isso traz um enfrentamento muito grande nas nossas vidas, nos nossos valores. E é um processo que não é tão fácil, ele é revelador, ele é uma coisa, vamos dizer, não é cativante a palavra que eu quero dizer, é desafiador, mas é gostoso também. Mas existe um enfrentamento, existem os dilemas, porque são os nossos próprios valores sendo confrontados, mas quando a gente aceita que nós somos barro e que nosso Deus está ali como oleiro, e a gente vai se colocando nesse lugar de
coisa pequena mesmo, né? E permitindo que esse trabalho seja feito, a gente vai seguindo. Não significa que a gente vai ser a melhor pessoa do mundo, que agora, mas você vai entendendo que o relacionamento com Deus, ele não tem nada a ver com religião, com ir da igreja, com... Não são essas coisas, é um relacionamento mesmo, né? É uma amizade que precisa ser nutrida e que... Estou aqui conversando com o Sanches, aí aproximamos os nossos laços. Amanhã, se eu não falo com ele, passo uma semana sem falar com ele, já não é mais a mesma coisa. Então é assim o nosso relacionamento com Deus, né? Mas a minha base é isso, é esse relacionamento com Deus, é essa fé, essa certeza que, apesar de todos os problemas, com todas as dificuldades e com todas as coisas boas também, tudo é o nosso Deus que nos sustenta. Jesus cuida de nós, Ele é misericordioso e Ele é bom o tempo todo, né? Nós estamos aqui com a nossa querida Mônica. E vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. É o seguinte, Mônica, eu também tenho assim uma grande admiração por Jesus Cristo. E acabei de escrever recentemente uma crônica, na verdade escrevi 3, né? Uma delas eu coloquei e enviei para uma antologia que fala sobre exatamente o que me inspira em Cristo, em Jesus Cristo, né? E de verdade, a noção de humanidade relativa, né? Junto com a espiritualidade, com a fé, né? Ela transforma as pessoas, né? Transforma. Sim. A gente pode até, muitas pessoas não acreditam, não se doam, né? Mas quanto mais você estiver interagindo com a Bíblia, né? Com esses fundamentos da espiritualidade, melhor você é como pessoa. Isso aí é inegável. Né? E o interessante é que não é nada forçado, não é nada... É porque você começa a nutrir aquilo ali e cada vez você quer mais, mas não tem ninguém ali te forçando, vai fazer. Não é a base do medo, não é nada disso. É um movimento que você mesmo se propõe e é legal e é gostoso demais. Tá certo. Aí, aproveitando esse momento, como é que você vê, Mônica, a questão dos relacionamentos interpessoais? Como é que você tem trabalhado essa questão no sentido de buscar mais amigos, pessoas que possam ajudar você? E como você lida com aquelas pessoas que, de verdade, elas não têm esse interesse na amizade e às vezes você está convivendo ali como se fossem amigos e de repente você se surpreende com algumas situações adversas? Eu acho que se relacionar hoje chega a ser a menina dos olhos do nosso tempo, as relações. Porque o relacionamento, ele exige entrega, ele exige troca, e dentro desse processo de troca não tem como você não vivenciar os dissabores de uma relação. Sempre vai acontecer. E quando... Por isso que eu volto nessa coisa de quando a gente está se relacionando com Deus, a nossa base, ela cria um outro contorno e ela realmente faz um chão. A gente vai organizando um chão para viver os relacionamentos, principalmente nos tempos de hoje. Então, se antigamente, desde quando o mundo era mundo, deveríamos perdoar 7,77, imagine nos nossos tempos, né? E sob pena de ficarmos também completamente isolados, porque à medida que eu não quero me relacionar, eu fico isolada. E quando eu fico isolado, eu não cresço, nós como sociedade enfraquecemos, né? E você pode prestar atenção que todas as vezes que dentro de uma relação acontece alguma coisa que você não compreende, ou que você se sente magoado, ou que você sente que não correspondeu àquilo que você entregou,
se você olhar com uma boa perspectiva, e principalmente uma perspectiva cristã, você vai ver que nada acontece sem a permissão de Deus. E essa permissão é justamente para você aproveitar aquele momento ali e tentar perceber com relação a você mesmo e como você reage. Quer dizer, será que seu coração está tão limpo assim? Porque Deus nos pede um coração limpo, né? Tudo provém do nosso coração, o que sai da boca da gente vem do nosso coração. Tudo é a raiz do nosso coração. Então, quando eu simplesmente corto laços e eu não quero para nunca mais, e de repente a pessoa que fez parte da sua vida, dependendo da situação, pode parecer mais fácil, mas você também pode estar perdendo a oportunidade de se desenvolver. Porque boa parte das situações Deus coloca, permite, justamente para você viver uma situação que você nunca viveu. Toda dificuldade vem para um crescimento. Então, quando sua vida está o tempo todo sem nenhum tipo de nuance, pode ter certeza que você não está avançando. Então, nesse sentido, todas as dificuldades, elas nos ajudam, nós crescemos com as dificuldades. E aí a gente vai aprendendo que relacionamento é isso. Por que que hoje as pessoas estão cada vez mais solitárias, que a gente vê? Porque ninguém quer conviver com essas diferenças, porque quando as diferenças aparecem, é Deus chamando, olha, olhe para você, olhe também para o outro, mas também veja o seu lado, né? E às vezes a gente quer perder essa oportunidade e quer só entregar para o outro, né? Não somos de todo vítimas o tempo todo, né? Ok, nós estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje, né, com a nossa querida Mônica Cristina Moraes de Miranda. Para aqueles que chegaram agora, ela é advogada, servidora pública, promotora, procuradora do município, eu falo sempre, nascida em Imperatriz, gosta de praia, gosta de sol, é mãe de Samuel e da Júlia. É uma das 9 filhas do casal. Como é que é o nome do seu pai e sua mãe? Alzira e Sebastião César de Miranda, imperatrizense, morreu muito no Rio. Qual é o rio que passa lá naquela região? Rio Tocantins, né? Artista da alma, aspirante a cantora, gosta de violão, gosta de contação de história protestante. Falar em artista, sim. Sanches, primeiro eu quero voltar para o Pix do Sanches, viu, gente? Ele poderia estar matando, poderia estar roubando, mas ele está aqui só pedindo uma contribuição para o Pix, então estamos todos aí. Então diga logo o que você quer dizer, aproveita, eu vou dizer, 98981359372, 98981359372, é José Carlos Castro Sanches. Eu agradeço pela contribuição de todos, né? Então, Mônica, nós vamos fazer o encerramento. Você vai dizer, então, as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo, né? Para que a gente possa encerrar agradecendo aos nossos ouvintes. E eu já vou me antecipar fazendo agradecimento a você pela honra de estar aqui nesse momento conversando, né? Porque, às vezes, as pessoas, Mônica, perdem a oportunidade. Sim. Eu tinha um colega de profissão, né, que sempre dizia que o cavalo selado ele só passa uma vez. Sim. E é uma grande verdade, né? Você entende, né? É verdade. Né? Então, a pedra lançada, ela é lançada uma vez. A palavra lançada é uma vez, né? Então, eu tenho feito alguns convites para os colegas, né? Assim, vamos fazer um bate-papo lá. As pessoas, às vezes, perdem essa oportunidade, porque aqui é o momento da gente fazer uma reflexão, da gente levar um pouco do que a gente aprendeu para as pessoas, né, que estão ávidas por novidades, por coisas diferentes. De repente, na sua fala, tem uma coisa importante ali que ela captou e aquilo transforma vidas. Sim. Transforma vidas. E é nisso que eu acredito, né? É o mesmo caso da escrita, né? É o caso da música, né? Que através dela você pode levar. É da própria escultura, de qualquer pintura que você faz, ou qualquer movimento que você está inserido, você pode transformar uma pessoa com um beijo, com um abraço, né? E é isso que nós buscamos. Então, Mônica, muito obrigado pela sua presença. Fico feliz de tê-la como amiga. Eu conheci a Mônica aqui no condomínio, de uma forma que eu brinquei, né? Nesses nossos
nas passagens aqui do dia a dia. Mas um dia eu convidei a Mônica para fazer a gente ia fazer um trabalho aqui no condomínio, exatamente apresentando nossos livros, né? Apresentando a literatura para os colegas aqui, né? E a Mônica foi lá, ela se propôs a fazer a música, cantar para a gente lá, tocar, né? E aquilo foi bacana e daí a gente começou a interagir, né? Depois eu participei de outro evento dela na escola de música também, ela promoveu, né? E aí hoje a gente já consegue, né, Mônica, conversar, a gente já consegue interagir e certamente nós temos um propósito, né? E esse propósito Deus vai nos permitir que a gente alcance. Então, muito obrigado por tudo. Deixo a finalização da nossa conversa com você, Mônica. Bom, eu que quero agradecer a oportunidade, Sanches, aqui pelo nosso Chá das 5. Eu tomo isso aqui como se fosse um Chá das 5, uma conversa, né? E eu não me preparei, eu não vim aqui querendo, sei lá, mostrar algum assunto. Eu vim aqui, não, vou ali conversar com o Sanches e a nossa conversa fluiu. E ela fluiu, acredito que num ponto principal, na nossa palavra que talvez eu acho também confirmar comigo, que é o movimento. A nossa conversa ela foi toda nesse sentido do movimento, né? Que o movimento é o que deve nos movimentar. Então, o fato de eu ter saído de casa hoje para conversar com o Sanches foi um movimento meu. O movimento dele de estar fazendo esse trabalho aqui, que já vem de há um tempo, é o movimento dele. Ele já tem várias formas de movimento aqui, em formas de livros, é tanta coisa, é uma profusão de ideias, de pensamentos aí, de prosas, de versos, de relacionamentos, de contos, e tudo que você imaginar. Então, é movimento. O resumo dessa nossa fala aqui é movimento. E é que eu desejo para todos nós que a gente saia do ponto das nossas inércias e que a gente siga buscando o nosso movimento e entendendo para onde eu quero ir. Às vezes eu não tenho nenhuma resposta exata para onde que eu queira ir, mas eu sei um caminho de movimento. Se eu acho o caminho do movimento, rapidamente eu vou achar onde eu queria estar. E esse lugar do movimento é o que nos traz vida. Então aqui a gente está falando de vida, da melhor forma de viver, vida no sentido mais pleno, né? Porque nós não somos só as coisas que nós fazemos no sentido objetivo do cotidiano, nós somos a camada que ultrapassa tudo isso, né? Então essa camada, ela deveria estar em movimento da mesma forma que a gente fica em movimento no nosso cotidiano, das nossas tarefas do cotidiano. E eu só quero te agradecer, dizer que eu realmente te admiro muito. Obrigado. Essa tua constância, essa tua vontade de fazer, essa necessidade de fazer, esse compromisso com aquilo que é teu. Hoje, quando você me perguntou, que você falou, Mônica, vamos lá fazer entrevista, eu falei, mas o que eu tenho para dizer? Aí eu disse, não, o Sanches é que tá certo. Se ele percebeu que eu tenho alguma coisa para dizer, é porque ele valoriza o que eu tenho para dizer. Então, eu mesma tenho que valorizar o que eu tenho para dizer. Muito Ainda que ninguém valorize o que eu tenho para dizer, eu mesmo devo valorizar. E aí, isso já é um movimento meu, né? Que eu saio do lugar de inércia de achar que o que eu tenho para dizer não é importante, coloquei o que eu tenho para dizer como importante e vim. E foi maravilhoso e espero que tenha outras vezes. E quero falar sobre música, quero convidar já, deixar todo mundo aí pré-convidado, ainda vou objetivar a data, mas vamos fazer aí o meu segundo recital. O Sanches foi no primeiro, foi muito legal. E já estamos preparando aí o segundo, já estou sendo chamada para fazer o segundo e eu quero continuar nesse movimento. Eu vou divulgar nos grupos nossos da literatura e os demais, tá? Certo. É o seguinte, eu vou encerrar aqui, ó, com essa frase, Mônica, que eu sempre, ela me acompanha. Isso aqui foi um presente que eu ganhei da Daniela, minha filha, né? E eu guardei aqui e essa frase ela me inspira. A distância entre sonho e realidade se chama ação. A distância entre sonho e realidade se chama ação. Eu quero encerrar devidamente agradecido, né, por tudo, Mônica. E não esqueçam de contribuir com o nosso Pix,
Queremos 98. agradecer a presença de todos que estiveram aí, familiares e todo. Tem alguém aí ouvindo a gente não sabe exatamente quem é, mas se tem alguém que separou o tempo para ouvir a gente, tem. E a gente quer muito agradecer. Mônica, então só lembrando aqui, o Pix é o 98981359372, repetindo, 98981359372, em nome de José Carlos Castro Sanchez, que vos fala. Agradecemos a audiência de todos vocês. Esperamos que vocês participem dos próximos momentos que nós estivermos juntos. Forte abraço, José Carlos. Tchau, e Mônica. tchau. Tchau. Foi, né? Só não